Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série ela tem por objetivo ser um anexo às séries bíblicas que nós colocamos aí no canal. São várias séries. Tem Jó como você nunca viu, Apocalipse, tem o Sétimo Reino, tem os grandes profetas maiores. Espero que você goste. Continue, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Deixa eu tentar prender aqui o céu, porque tá meio ventando, então o celular está meio que balançando um pouco. Muito bem, nós já comentamos aqui na classe VIP o livro de Marcos, Lucas e João. Agora estamos comentando o livro de Mateus. Hoje nós vamos falar da lição número 2, início do ministério de Jesus. Verso para encucar: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Leituras da semana: Mateus 3, 1 a 12, 2 Pedro 1, 19, Filipenses 2, 5 a 8, Mateus 4, 1 a 12, Isaías 9, 1, 9, 1 e 2, Mateus 4, 17 a 22. Uma das grandes lutas da humanidade tem sido conhecer o significado e propósito da vida. Um menino de 17 anos, filho de família abastada, ele foi preso porque estava envolvido com coisas erradas. E ele disse assim: eu ando meio perdido, eu não sei o sentido da vida. E ele ficou admirado, assustado, ao ver que muita gente não sabia o sentido da vida. Eu pensei que todas as outras pessoas soubessem, e que havia um grande segredo conhecido por todas as outras pessoas e desconhecido só de mim. Pensei que todo mundo entendesse por que estamos aqui, e que todos fossem secretamente felizes em algum lugar sem mim. Welcome to real world. Bem-vindo ao mundo real. No mundo real, as pessoas sofrem muito. Paul Feyerabend, um escritor austríaco e filósofo da ciência, confessou em sua autobiografia: então vem um dia após o outro e não está bem claro por que se deve viver. É então que entra a Bíblia, a palavra sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo. A história de Jesus e o que ele fez por nós. Em Jesus, em sua pré-existência, em seu nascimento, vida e morte, em seu ministério no céu e em sua segunda vinda, podemos achar respostas para as perguntas mais urgentes da vida. Nesta semana, vamos examinar o início da vida e da obra de Cristo na Terra, que são a única coisa que pode dar pleno significado à nossa vida e obra. João Batista e a verdade presente. Mateus 3 começa com João Batista, cuja primeira palavra registrada no texto é um imperativo: arrependei-vos. Mateus 3:2. De certa forma, esse é um resumo do que Deus vem dizendo aos seres humanos desde a queda. Arrependam-se, aceitem meu perdão, deixem seus pecados e vocês encontrarão redenção e descanso para a alma. Contudo, mesmo que essa mensagem seja universal, João também colocou nela
uma distinta ênfase de verdade presente. 2 Pedro 1:2. Ou seja, tornou-a uma mensagem para as pessoas daquela época específica. A mensagem de João Batista, ela foi feita para as pessoas que aguardavam ou que deveriam estar aguardando a chegada do Messias. Leia Mateus 3, 2 e 3. Qual foi a mensagem da verdade presente que João estava pregando junto com a chamada, com o chamado ao arrependimento, batismo e confissão? Veja também Mateus 3,6. Nessa passagem, João fez algo nessa passagem, João fez algo. Tá faltando um que aqui. Nessa passagem, João fez algo que está faltando no texto. Aparece ao longo de todo o Novo Testamento. Ele citou o Antigo Testamento, a profecia do Antigo Testamento se tornou viva no Novo Testamento. Vez após vez, Jesus Cristo, Paulo, Pedro e João citaram o Antigo Testamento para ajudar a validar, explicar ou mesmo provar o significado do que estava acontecendo no Novo. Não é de admirar que Pedro, mesmo em vista de milagres que ele havia testemunhado pessoalmente, tenha enfatizado a palavra profética, segundo Pedro 1,19, ao falar sobre o ministério de Jesus Cristo. Leia Mateus 3, 7 a 12. Que mensagem João tem para os líderes, apesar de suas duras palavras? Que esperança está sendo oferecida nessa passagem? Note como Jesus ocupa a posição central em tudo que João estava pregando. Mesmo naquele momento, tudo era sobre Jesus, quem ele era, o que faria, o que fazia, o que faria. O Evangelho, embora o Evangelho tenha sido apresentado, João também deixou claro que haveria um ajuste final de contas. Uma divisão entre o trigo e a palha. E que aquele que fora profetizado faria essa divisão. Nisso, há mais uma prova de que o Evangelho e o juízo são realmente inseparáveis. Há também um exemplo de como a Bíblia, a primeira e a segunda vinda de Jesus, são vistas como um só evento, pois vemos que João, no contexto imediato da primeira vinda, fala também sobre a segunda vinda. O contraste no deserto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Veja bem, Jesus acabara de ser batizado. Ele foi reconhecido por João Batista como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o texto bíblico afirma que, logo após sair da água, ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Imagina essa cena na perspectiva do próprio Satanás. O ser divino e exaltado que ele conhecia como Filho de Deus, havia se humilhado, assumido a forma humana, a fim de salvar a humanidade. Era o mesmo Jesus contra quem ele havia guerreado no céu e que tinha expulsado, bem como seus anjos. Veja Apocalipse 12, 7 a 9. Mas qual era a condição de Jesus naquele momento? Ele havia se tornado um ser humano enfraquecido, sozinho num deserto hostil, sem nenhum apoio evidente. Certamente,
Jesus seria então um alvo fácil para os enganos do inimigo. Quando o Filho de Deus e Satanás pela primeira vez se defrontaram em conflito, Cristo era o comandante das hostes celestiais. Satanás era o cabeça da rebelião no céu. Então, ele foi expulso dali. Então podia ser dito que as condições se haviam invertido e o adversário explorou o máximo possível sua suposta vantagem. Agora se inverteu. No primeiro embate, Cristo era o supremo no céu e Satanás era o líder dos anjos. Agora, Satanás é apresentado a Jesus como o supremo da terra, o dono de todo o ouro e a prata da terra. E Jesus, como humilde sofredor, que nem tinha pão para saciar a fome. Tanto é que Satanás disse: você não é o Filho de Deus? Peça essas pedras que se tornem pão. Que contraste! Embora Lúcifer tenha procurado ser semelhante ao Altíssimo, Isaías 14:14, Jesus havia se esvaziado da glória do céu. Nessa cena, podemos ver a imensa diferença entre o egoísmo e o altruísmo, a vasta diferença entre o que é santidade e o que é pecado. Compare Isaías 14:12-14 com Filipenses 2:5-8. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus Cristo e o caráter de Satanás? Imagine como os anjos que haviam conhecido Jesus em sua glória celestial devem ter contemplado o que estava acontecendo com esses dois inimigos, quando esses dois inimigos se encontraram face a face, num tipo de conflito que os dois nunca haviam experimentado antes. Embora tenhamos a distinta vantagem de saber como o conflito terminou, os anjos de todo o céu não tinham essa vantagem. Assim devem ter assistido ao conflito, preocupados e com absoluta atenção. Satanás se exaltou, Jesus se humilhou até a morte. Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. O que podemos aprender com esse grande contraste e como podemos aplicar essa importante verdade à nossa vida? Como isso deve impactar nossa maneira de tomar decisões, especialmente aquelas nas quais nosso ego está em jogo? A tentação. Leia Mateus 4:1-11. Por que Jesus teve que passar por essa situação? O que essa história tem que ver com a nossa salvação? Como Jesus resistiu à tentação, a tentações tão poderosas, sob circunstâncias tão difíceis, e o que isso nos diz a respeito de como resistir às tentações. Mateus 4:1 inicia com o que parece ser uma ideia estranha. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Supõe-se que devemos orar para não ser levados às tentações do diabo. Não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Por que então o Espírito Santo conduziu Jesus dessa forma? Não sei, porque era preciso que ele fosse provado. Não sei. A chave se encontra no capítulo anterior, quando Jesus foi a João para ser batizado. Vendo a resistência de João, Jesus Cristo disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o que está escrito, cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Embora não tivesse pecado, Jesus teve que ser batizado para cumprir toda a justiça, isso é, fazer o que era necessário a fim de ser um exemplo perfeito para os seres humanos e ser o representante perfeito deles. Na tentação do deserto, Jesus tinha que passar pelo mesmo
terreno pelo qual Adão passou. Jesus precisava da vitória contra a tentação de todos nós. De Adão em diante, deixamos de alcançar. E assim, ao fazer isso, Cristo devia reparar a falha de Adão. Só que ele o fez em condições diferentes de qualquer coisa que Adão tivesse enfrentado. Adão estava na sua formosura de criação. Jesus estava faminto. Por sua vitória, Jesus mostrou que não há desculpa para o pecado, que não há justificativa para ele e que quando tentados não temos que cair, mas podemos vencer por meio da fé e submissão a Jesus. Devemos seguir as orientações de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, amém. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, 7 e 8. Ao nos mostrar de maneira tão enfática que não há desculpa para o pecado, como o relato mostra nossa necessidade da justiça de Cristo, imagina você se tivéssemos que nos apresentar em nossa própria justiça, sem essa cobertura e sem essa justificação para os nossos pecados, que esperança teríamos? Nenhuma. Quarta-feira, a terra de Zebulon e Naftali. Mateus 4,12 fala do aprisionamento de João, que pôs fim ao seu ministério. Nesse ponto, o ministério de Jesus começou oficialmente. O texto não diz porque, quando ouviu falar da prisão de João, Jesus foi para a Galileia. Só diz que ele fez isso. Veja também Marcos 1:14 até o 16. Veja também Lucas 4:14. Porventura, enquanto João ainda estava pregando, Jesus teria desejado ser mais discreto para que não surgisse rivalidade? O verbo grego em Mateus 4,12, muitas vezes traduzido como voltou ou foi, pode dar a ideia de retirar-se, no sentido de evitar perigo. Assim, com sua usual prudência, talvez Jesus Cristo estivesse tentando evitar problemas. Mateus 4, 13 a 16, veja também Isaías 9, 1 e 2, fala que Jesus se estabeleceu na área de Zebulon e Naftali. O que esses versos dizem sobre o ministério de Jesus? Zebulon e Naftali foram dois filhos de Jacó. Veja Gênesis 35, 23 até 36, até 26. E seus descendentes se tornaram duas tribos que acabaram se estabelecendo na bela região norte de Israel. Infelizmente, essas duas tribos estavam entre as 10 que renunciaram à fé em Deus e voltaram para as coisas do mundo. Muitos profetas do Antigo Testamento protestaram contra o pecado, contra o mundanismo, contra a maldade dessas tribos do norte, que por fim foram derrotadas pelos assírios, os quais as espalharam por todo o mundo conhecido da época. Por sua vez, os gentios se estabeleceram em Israel, e a Galileia passou a ser um local confuso e obscuro, com população mista. O profeta mais famoso da Galileia foi Jonas, o que pode nos dizer algo sobre o nível de lealdade que a população tinha para com Deus. Apesar dos problemas da Galileia, havia uma bela profecia em Isaías referente à obscura terra de Zebulon e de Naftali, a qual dizia que até aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4,16. Em outras palavras, nesse lugar em que a necessidade era tão grande, onde as pessoas eram consideradas rudes, atrasadas e sem refinamento, Jesus foi viver
e trabalhar entre eles. Por mais exaltado que ele houvesse sido, vemos que estava disposto a humilhar-se em favor dos outros. Vemos aqui também outro exemplo de como o Antigo Testamento ocupou um lugar central no ministério de Jesus Cristo. Como evitar a tentação de considerar as pessoas indignas de receber nossa ajuda e nosso testemunho? O que está errado nessa atitude? Naftali e Zebulon eram uma das 10 tribos, estavam entre as 10 tribos que abandonaram a semente de Davi. Lembra? As 10 tribos ficaram em Israel, chamou o rei Israel de Norte, cuja a capital era Samaria, e só 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram fiéis à descendência de Davi, ao filho de Salomão, Roboão. Quinta-feira, o chamado para os pescadores. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Exatamente como João, Jesus começou seu ministério com um chamado ao arrependimento. Ele conhecia, como João, a condição caída da humanidade e a necessidade de que todas as pessoas se arrependessem e chegassem ao conhecimento de Deus. Assim, não é de surpreender que sua primeira proclamação pública, pelo menos conforme o registro de Mateus, tenha sido um chamado ao arrependimento. Leia Mateus 4, 17 até o 22 e diga o que esse texto nos diz sobre a entrega total envolvida no chamado de Jesus. No esquecido território da Galileia, havia um pequeno empreendimento pesqueiro administrado por 4 jovens, 2 duplas de irmãos. Aparentemente, esses homens tinham o coração voltado para Deus, porque durante certo tempo, alguns seguiram João Batista. Mas, para surpresa deles, João Batista apontou para outro jovem daquela mesma região, seu primo, Jesus. Esses homens se aproximaram de Jesus de Nazaré e pediram permissão para passar algum tempo com ele. Veja João capítulo 1. Era assim que aquela cultura funcionava. Os homens se aproximavam de um rabi e pediam para segui-lo, pediam para ser seu discípulo. Mas era o rabi que tomava a decisão final sobre quais seriam seus discípulos. Nós queremos ser discípulos seu. O Senhor nos aceita? Então o rabi ia responder se aceitava ou não. E quando o rabi pedia que alguém fosse seu discípulo, esse era um momento muito emocionante. Ser escolhido para ser um discípulo, naquela época, era como entrar para as grandes faculdades do mundo hoje. USP, Harvard, etc., Oxford, sei lá. Muitas pessoas cresceram com a ideia de que Jesus Cristo chamou os discípulos junto ao mar. Aquela foi a primeira vez que eles o encontraram. Mas sabemos pelo capítulo 1 ao 5 de João que esses homens já haviam passado 1 ano com Jesus, aparentemente em regime de tempo parcial. Eles trabalhavam com Jesus, eles se instruíam com Jesus meio período, e no outro meio período eles trabalhavam, provavelmente à noite. Jesus escolheu homens iletrados, homens comuns, pescadores, porque não haviam sido instruídos nas tradições nos tradicionais e errôneos costumes do seu tempo. Eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis, homens a quem podia educar para a sua obra. Há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina de labores diários, inconscientes de que possuem
faculdades que exercitadas os ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Pessoas que estão em profissões simples, comuns, são vigias, são trabalhadores em restaurantes, cozinhas, zeladores. Jesus olha para todos e eles não nos vê em nossas profissões. Ele nos vê como potenciais homens e mulheres de caráter robustecido, homens e mulheres fortes que podem se alinhar ao seu pensamento. O mestre escolhia os seus discípulos e Jesus diz para nós hoje, ele fala para mim, fala para você: venha, segue-me, eu te aceitarei. Gente, isso não é honra pouca não, isso é muita coisa. É necessário o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses homens que Jesus chamou para serem seus colaboradores e deu-lhes a vantagem de convivência com ele. Era muito difícil naquela época você ser escolhido por um mestre. Então quando eles foram escolhidos, foram aceitos por Jesus, eles ficaram lisonjeados. Para finalizar, observe. O evangelista chegou à cidade e anunciou da seguinte forma a reunião que dirigiria: venham ver um pregador arrancar uma página da Bíblia. Uau, sabia que eu já fiz isso? Eu tinha por costume carregar uma Bíblia dessas populares. E aí, como eu lia a Bíblia todo dia, então eu lia as páginas e presenteava as pessoas na rua. Quando eu conheci minha esposa, quando éramos namorados, ela se admirou dessa minha ação. Inclusive, quando eu a pedi em casamento, eu não verbalizei. Eu a levei para passear no dia de aniversário dela. E como tinha costume, eu li todo o livro de Esther. Depois eu enrolei, fiz um rolinho, coloquei a aliança em segredo e entreguei para ela. Ela naturalmente foi pegar, porque ela já sabia do meu costume. E quando ela foi pegar, a aliança fez clic, pegou na mão dela. E aí ela entendeu que eu estava pedindo ela em casamento. Ela aceitou, foram os 25 anos mais felizes das nossas vidas, mas mais felizes da nossa vida. Ele disse que ia arrancar uma página da Bíblia. Isso atraiu uma multidão. Ele se colocou diante deles, abriu a Bíblia e, para assombro deles, arrancou uma página. Essa página, disse ele, nunca devia ter sido colocada aqui. É a página que separa o Antigo do Novo Testamento. Independentemente do que se pense acerca da encenação que ele fez, o pregador apresentou um bom argumento. Esses dois conjuntos de livros, disse ele, formam um só. A Bíblia Sagrada não são dois livros, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é citado ao longo de todo o Novo Testamento, vez após vez. Eventos do Novo Testamento são explicados e justificados pelo próprio Jesus ou pelos escritores do Novo Testamento, por meio de referências ao Antigo Testamento. Muitas vezes Jesus declarou de uma forma ou de outra que algo estava acontecendo para se cumprir a Escritura, seja por meio do próprio Jesus, que se referiu repetidamente aos escritos antigos. Veja, por exemplo,
João 5,39, Lucas 24, 27, Mateus 22, 29, João 13, 18. O Paulo também, veja, Romanos 4, 3, 11, 8, Gálatas 4, 27, ou do livro de Apocalipse, onde onde se estima que haja 550 alusões, referências ao Antigo Testamento. O Novo Testamento se conecta constantemente ao Antigo, embora sem dúvida algumas partes do Antigo Testamento, como o sistema sacrificial, não sejam mais obrigatórios para os cristãos. Nunca devemos cometer o erro de atribuir a ele, de alguma forma, um status inferior ao do Novo Testamento. A Bíblia é composta de ambos os testamentos e por meio de ambos aprendemos verdades cruciais sobre Deus e sobre o plano da salvação. É isso mesmo, meu irmão. Nós devemos acreditar e aceitar o Antigo e o Novo Testamento como o único livro. É nessa lei que nós viveremos. É por essa palavra que nós provaremos os Espíritos. Nós precisamos ter isso em mente. Conquanto algumas coisas se tornaram obsoletas no Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas faziam sacrifícios naquele tempo. Hoje não. Por que não se oferece mais cordeiros? Porque, como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, cuja as atividades do santuário representava. Então, Jesus Cristo é aquele Cordeiro sacrificado diariamente, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Agora não precisa mais fazer isso. Por outro lado, existem as leis da saúde. O que era impuro no Antigo Testamento continua impuro hoje. O que era válido no Antigo Testamento continua válido para nós hoje. Você precisa saber que Deus se revela através de sua palavra, a Santa Bíblia, e nela está a sabedoria de Jesus Cristo, que Ele está disposto a transmitir para nós todos. Muito obrigado, se inscreva no canal, compartilha, dê o seu gostei ou não gostei. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.